pelo YouTube e pelo link da radioremixesotera.com. Estamos aqui para mais um Hangout, diretamente de Londres, trazendo Caio Breno da Silva, do canal Terra Oculta, Marcelo Samer e Márcia Abad. Marcinho, abertura com você. Márcia. Peraí que meu microfone tinha ficado mudo. São 14 horas e 42 minutos, horário de Brasília para você. A gente tem de volta Caio Breno do canal Terra Oculta. Tá todo mundo feliz ali, até batendo palminha que o Caio voltou. Presta atenção, hein? Hoje a gente trouxe o Caio aqui para a gente bater um papo bem legal com ele aqui. Vamos falar de muita coisa, vamos falar de Brasil, inclusive politicamente falando. Hoje, seja bem-vindo, Caio Breno, seja bem-vindo, Marcelo Sami, para todo mundo que está aí no chat, na rádio, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Amigos Esotérica, Conexão Galáxia Livre. Quero crush, eu não tenho crush dos nossos. Muito boa tarde, Márcia, Marcelo, pessoal aí que está assistindo o Hangout, pessoal que está escutando a Rádio Remix. E hoje é um dia assim que vai ser mais um bate-papo, né? Uma coisa assim, são diversos assuntos que nós pretendemos abordar, inclusive também o que o pessoal do chat trouxer aqui no Hangout, né? E eu não costumo falar muito sobre política, né? Aliás, eu nem gosto de política. Política é uma coisa que faz com que muitas pessoas percam a cabeça, às vezes, né? E esse tipo de vibe, de energia, eu não sou muito a favor, não, porque ultimamente eu ando vendo muitas coisas que me entristeceu muito, assim, como pessoa, como ser humano, inclusive. Ver pessoas na internet aí, amigos, deixando de ser amigos, pessoas se degladiando por causa de política, se atacando verbalmente ou até fisicamente. Então são coisas assim que a gente vê inacreditáveis. Por quê? Porque a gente vê como as pessoas estão se deixando levar pelo sistema de controle que é imposto às mesmas de maneira indireta e que acaba aprisionando a mente de muitas pessoas em certas situações que envolvem energias muito negativas, muito pesadas, e isso acaba acarretando o quê? Há um desequilíbrio, né? Emocional, espiritual, é uma série de coisas, e a pessoa acaba embarcando numa fúria, né? Um sentimento de fúria, um sentimento de ódio gratuito contra o próximo. E isso é uma coisa que eu, inclusive, vejo até dentro da minha própria família ocorrendo isso. Então é uma coisa muito triste, uma coisa muito terrível de se presenciar, né? E tudo isso por causa de quê? Por causa de um momento, né, que foi criado artificialmente dentro dos meios de comunicação, dentro da própria política no Brasil, para manipular a opinião pública. E aí as pessoas acabam entrando nesse cenário e acabam se desequilibrando totalmente. Totalmente. E aí você vê pessoas aí que não eram violentas, inclusive, ou nunca foram, acabando em violência. E isso é muito preocupante. Por quê eu estou falando isso? Porque se você acompanha a história e analisar a situação de outros países que passaram por algum tipo de convulsão social, política, econômica no passado, como a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, você vai observar o quê? Que na época, dentro daquele regime nacional-socialista que era o nazismo, né, muitas pessoas embarcaram de corpo e alma dentro dessa energia que esse regime criou na época da Alemanha nos anos 30, 40. A ponto de, infelizmente, filhos
entregarem os pais que não fossem a favor do regime para a polícia nazista, e esses mesmos pais acabarem sendo presos ou mortos na época. Então, esse exemplo mostra a que ponto extremo uma situação política de um regime político pode ocasionar na cabeça das pessoas. E isso é uma coisa muito preocupante, porque dentro dessa situação em que o Brasil passa, nós verificamos que as pessoas estão caminhando historicamente e socialmente para algo muito parecido, que ocorreu não só na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, mas com outros países, aí, Cuba e Nicarágua e outras coisas mais. E isso, infelizmente, pode acarretar num cenário muito preocupante, onde sabemos que, muitas vezes, numa situação dessa, exacerbada, em que a população entra nesse estado mental, corremos os riscos, às vezes, até de uma revolução, né? Uma revolução que pode terminar em realmente violência física. Isso pode se materializar no nosso dia a dia, passando das redes sociais, passando da opinião pública para a vida nossa no dia a dia, ocasionando um movimento descontrolado, desenfreado, que inclusive não só coloca em risco a segurança pública, mas, na minha opinião, a segurança nacional. E aí muitas pessoas entendem isso como algo, ou uma desculpa, uma justificativa, para realmente que algo se materialize de maneira violenta. E isso, nós sabemos, pela história, que geralmente não acaba bem. Nenhum tipo de revolução, nenhum tipo de convulsão sociopolítica e econômica gerou algo de positivo em um momento como esse, na história da humanidade. Isso, inclusive, se você observar bem, pode ser também exemplificado pela própria Revolução Russa, né? Na época em que os bolchevistas tomaram o poder e derrubaram os czares. Inclusive, a família toda real czar foi morta, assassinada. Quer dizer, violência acaba gerando mais violência e mais desequilíbrio. E todo regime que geralmente foi ao poder pela violência, gerou mais violência e não trouxe benefício e nada de positivo para ninguém. Exemplo esse, que acabamos de falar, o próprio comunismo, que terminou, depois de muito sofrimento, muitas mortes na ex-União Soviética, dentro do regime de Stalin, que, aliás, matou mais gente do que a própria quase que a própria Segunda Guerra Mundial, né? Se eu não me engano, no regime stalinista, temos a morte de 54 milhões de pessoas num regime violento. Então, dessa maneira, nós sabemos que nada gerado com violência e ódio termina bem. Nós temos que ter em mente que nós temos que ter um certo equilíbrio, pararmos para pensar e verificarmos se aquilo que está acontecendo realmente é algo natural ou manipulado. É algo que foi criado artificialmente para criar um efeito cascata e que gere uma situação que, na grande maioria das vezes, não é para favorecer a grande maioria da população, mas simplesmente interesse de uma minoria elitista que procura distorcer muita coisa para alcançar seus objetivos. Então, geralmente é uma coisa que eu não gosto de comentar muito, mas isso muito me entristece, ver as pessoas se digladiando na rua, perdendo a cabeça por algo que está aí há 15 anos
E aí muitas pessoas podem falar, mas é que nós atingimos um ponto de saturação. Concordo. Mas será que esse ponto de saturação tem que ser resolvido à base da violência? Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas devem procurar outras formas para resolver isso. Se bem que nós sabemos que, hoje em dia, o Brasil passa por uma situação de total descontrole da ordem pública em muitas situações, em muitos estados, devido à formação de grupos do crime organizado, que se tornaram verdadeiras paramilícias e que controlam a situação do país de maneira mais organizada até que o próprio Estado. Então é uma situação muito delicada, que deve ser revista e deve ser analisada e equacionada com muito cuidado, para que isso não termine em detrimento da segurança e do bem-estar do próprio cidadão brasileiro. Então essa é a minha opinião, que eu gostaria de abrir o Hangout hoje. Vou falar sobre outros assuntos, mas é uma coisa que me incomodou muito essa semana, porque há uma verdadeira avalanche nas redes sociais de violência e de descaso com o ser humano, por causa de uma simples opinião política, que, ao meu ver, não reflete realmente aquilo que todos nós somos como seres humanos. Porque eu acredito que nenhum ser humano quer ir para a guerra, quer um matar o outro. Todo ser humano quer ter uma casa, uma vida tranquila com a sua família, um certo bem-estar, para que possa, pelo menos, viver sua vida de uma maneira mais equilibrada. Você teria alguma coisa para falar, Marcelo? Velho, essa situação é a seguinte, olha, eu vou aproveitar que tu trouxeste isso para fazer uma análise junto contigo dessa manipulação como instrumento de manutenção do poder. Então, a política me remete a uma situação aqui que eu te falei até agora em off aqui, antes da gente entrar, que o responsável pela crônica de políticas internacionais do Washington Post colocou, eu não vou citar o nome do cidadão aqui, até porque não cabe fazer isso, mas eu vou te fazer a seguinte alusão. Este cara colocou a bandeira brasileira, a parte que é do losango amarelo, ele colocou uma suástica. E eu quero fazer traçar um paralelo contigo, referente ao que tu estavas falando da Segunda Guerra Mundial, e trazendo para cá uma situação que a gente comenta muito aqui, a respeito de Varídia, o que está acontecendo em Varídia, e se tudo aquilo que aconteceu lá pode estar vindo diretamente aqui para a nossa realidade, já que nós estamos vendo muito essa simbologia e muito se falar sobre nazismo e tudo aquilo que a gente sabe que o nazismo trouxe para o mundo. Sendo que o nazismo, ele não é, e isso é uma coisa que eu também gostaria de ver contigo hoje, ele não é privilégio do povo alemão, né? Na verdade, o nazismo se instaura nas mentes das pessoas de qualquer lugar. Então, até na própria Segunda Guerra Mundial, o nazismo, ele foi, para mim, na minha opinião, o nazismo ele foi representado pela Alemanha, mas também como forma de manipulação. Tu acha que isso tudo procede? Realmente, na questão de influenciação entre um universo paralelo, vamos assim dizer, ou influenciação, não digo nem espiritual, mas realmente influenciação interdimensional. Eu acredito que nos últimos 60 anos, a história da nossa civilização, ela está totalmente ligada e está totalmente, e é um reflexo dessa própria influenciação que vem de Varídia. Para quem não sabe, Varídia, que pegou o bonde andando aqui, dentro de vários canais de comunicação
seja canal de comunicação mediúnica, espiritual, seja canal de comunicação, de transcomunicação, que é comunicação através de instrumentos de outras realidades para nós, como computadores, fax, telefones e gravadores, enfim. Tem-se notícia da existência de uma Terra paralela, né, em um universo paralelo, que ocupa o mesmo espaço do nosso planeta, e que possui algum tipo de influenciação sobre a nossa Terra, de maneira até direta, muitas vezes, não só no nosso mundo material, mas nas próprias esferas espirituais da Terra, onde, no fim do dia, haver até um intercâmbio espiritual de espíritos nascendo de Varide para cá, e daqui nascendo em Varide. Ou seja, nós temos um processo de reencarnação, né, entre universos paralelos, dessa Terra para cá e daqui para lá, sendo que Varide, pelo que tem se noticiado nesses canais de comunicação, é um planeta onde há um governo único, com bases nacionais socialistas, muito parecido com o regime do Segundo Reich nazista da Segunda Guerra Mundial, e que talvez esse regime foi o reflexo da presença dessa influenciação de Varide sobre a Terra, inclusive com relatos de que muitas fenomenologias que ocorreram ao longo dos últimos 60 anos, uma percentagem dessa fenomenologia advém desses portais que se abriram entre Varide e a Terra, e esse intercâmbio que acabou ocorrendo entre os próprios alemães da Segunda Guerra Mundial e os dirigentes e seres humanos em Varide, né? Quando eu falo em seres humanos, que Varide possui humanos como nós aqui, só que com uma história completamente diferente e um regime político e econômico diferente, onde, por exemplo, como já falei em hangouts anteriores, a noção de família não existe, assim, como a nossa noção. As crianças com 5 anos são retiradas da família e são postas em instituições de ensino, verdadeiras escolas, colégios internos, né, do Estado, e são criadas e educadas pelo próprio Estado e pelo próprio regime, né, sofrendo uma espécie de lavagem, né, mental, cerebral, dentro de um regime totalitário, né. E Varide, tecnologicamente, me parece que está além da nossa tecnologia, pelo simples fato de que eles, com essa tecnologia, conseguirem abrir um canal de comunicação e uma via de transporte entre Varide para cá e daqui para Varide. Canal esse que culminou com muitos objetos voadores não identificados que nós percebemos nos últimos 60 anos através de certos avistamentos e que muitas vezes são tomados de maneira errada como visitantes extraterrestres de outros sistemas solares, né? Mesmo porque não só Varide, mas uma outra percentagem desses avistamentos também tem a ver com viagens não interestelares, mas viagens temporais, né? Então, essa conjuntura toda que nós sofremos nos últimos 60 anos, 70, após a Segunda Guerra Mundial, é o fruto dessa influenciação profunda que esse mundo paralelo exerce sobre a Terra e a Terra exerce sobre esse mundo paralelo. E até hoje o Projeto Terra Oculta tenta investigar isso de maneira bem profunda, para tentar entender por que há essa ponte de ligação, não só material, mas até espiritual, e esse intercâmbio entre esses dois mundos de uma maneira tão arraigada, tão próxima. A espiritualidade se vê falando muito pessoas que nasceram em Varide e que acabaram nascendo na Terra e vice-versa. Isso é muito interessante, porque se você nasce em Varide, depois nasce na Terra, em reencarnações sucessivas, você traz inerente de uma maneira intuitiva esse regime totalitário na tua essência, na tua cabeça, mesmo que você tenha esquecido. E aí isso vem à tona na criação de regimes parecidos aqui no nosso planeta,
até de maneira intuitiva e involuntária. E isso foi muito observado, obviamente, nos partidários, ou as pessoas que eram a favor do regime nacional-socialista na Segunda Guerra Mundial na Alemanha, né? E, inclusive, existem documentos científicos de certos avanços tecnológicos dentro do próprio povo alemão, que possuem indicações de reengenharia reversa advinda desses contatos com esses outros seres humanos do próprio planeta Varide. De forma que muitas bases alemãs da Segunda Guerra Mundial acabaram sendo montadas em pontos estratégicos no globo, fora da Alemanha, como a própria Antártida e a própria Amazônia, né? Coisa essa que nunca foi falada e nunca vai ser falada, porque é nesses lugares que você tem realmente os pontos de entrada e saída entre o planeta Varide e a nossa própria Terra. Sendo que, na própria Amazônia, você tem muitos incidentes aí, dentro das próprias Forças Armadas Brasileiras, em operações secretas, né, coligadas a esses objetos voadores não identificados, né? Há exemplo que muitas pessoas gostam de falar da Operação Prato, mas a Operação Prato só foi uma operação muito pequena em relação a outras coisas que andaram ocorrendo na Amazônia, que inclusive foram até relatados por alguns ufólogos, como o próprio Jacques Vallée, que viu um dos oficiais brasileiros se suicidar na Amazônia, se não me engano, acho que foi da Força Aérea, não me recordo o nome dele, devido a certas implicações inerentes a essas próprias operações, que jamais poderiam ter sido informadas ao público, e que eu acredito que jamais serão abertas ao público, né? Inclusive, Jacques Vallée, esse pesquisador ufólogo que veio da área de informática, né, francês, acabou caindo na obscuridade nos últimos anos, devido às suas pesquisas estarem muito próximas a conclusões que realmente jamais deveriam ter sido cogitadas ou comentadas a público, né? Então, você tem alguma coisa a colocar aí, Marcelo? Ou o pessoal tem alguma coisa a colocar, quer perguntar? Caio, eu tenho sim, sempre o que eu vejo como interessante, como tudo isso está interligado, Caio, que quando tu fala das separações das crianças em Varide, eu me recordo diretamente dos projetos secretos americanos que fazem a mesma prática. E as pessoas às vezes não compreendem ou elas não entendem que tudo isso é interligado, ou seja, uma guerra, ela é um objeto estudado antes por todos os países, isso feito através do alto escalão da política. Então tudo que passa para nós é que existe uma contenda entre um país e outro, e na verdade não, isso aí é todo um jogo já orquestrado por esses mesmos países, já sabendo inclusive praticamente o final de cada conflito desses aí, né, meu velho? E tem uma coisa aqui, que falando a respeito desses mesmos projetos aí, tu, por acaso falaste do suicídio, ou talvez teria sido o suicídio do Irangê Holanda, da Operação Prato? Na verdade, na verdade não foi do Yolanda, não. Não foi do Yolanda, não. Teve um outro coronel, que não me recordo o nome, não sei se era coronel da Força Aérea, ele se deu um tiro na cabeça, na Amazônia, e isso já não foi abafado e não foi reportado tanto pela imprensa na época, e acabou ocorrendo nos anos 70, se eu não me engano. Isso. Tá, se a gente for traçar um paralelo ainda, trazendo toda essa situação sobre as bases nazistas e etc. O quesitos Saturno,
Sol, observatórios. O que a gente tem para trazer hoje a respeito disso? Saturno, o Sol, o nosso Sol, e a questão dos observatórios que foram fechados, acho que umas 3 semanas, né? 3 ou 4 semanas. Eu estava até conversando com o Marcelo aqui nos bastidores que nas últimas semanas tem ocorrido certas coisas estranhas com relação ao espaço. Se vocês acompanham a notícia, um observatório solar nos Estados Unidos, Novo México, foi fechado por mais de uma semana devido a alguma coisa misteriosa que o próprio FBI não quis revelar. Aí no fim revelaram depois de uma semana que foi fechado por uma investigação criminosa, blá, 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 mas ninguém explicaram e não explicaram nada, mais ou menos isso. Um posto de correio ao lado do observatório, uma pequena parte da cidade praticamente foi evacuada, e tudo foi cercado e proibido a imprensa e as pessoas de se aproximar. Então, se especulou muito na internet que o observatório possa ter captado alguma coisa no espaço, e isso foi abafado pelo próprio governo americano e outras teorias mais. Mas o que me chamou a atenção, que não só o observatório foi fechado, mas também uma meia dúzia de câmeras que produzem imagens de outros observatórios solares que são jogados na internet foram desligadas nessa mesma semana. E nessa mesma semana, o rover, aquele robozinho, aquela sonda, né, que anda no planeta Marte, ele perdeu a comunicação devido, segundo uma tempestade de poeira no planeta, né? Algo realmente que acontece em Marte de tempos em tempos e cobre todo o planeta, uma super tempestade de poeira. Mas enfim, aí depois disso, o que aconteceu? Aconteceu que 2 telescópios orbitais, o Hubble e o outro telescópio, se eu não me engano, era o Kepler, não tenho certeza, foram desligados. O Kepler, com a desculpa que não tinha combustível para movimentar o telescópio, então ele teve que ser posto em estado de hibernação numa órbita estacionária. E aí, para terminar, houve uma falha no sistema de propulsão de foguete russo, onde os 2 astronautas russos foram impedidos de ir parar na Estação Espacial Internacional, a ISS, e acabaram voltando numa operação de descida de emergência. Se não me engano, acho que foi perto do Cazaquistão, não me recordo onde, mas felizmente eles sobreviveram sem nenhum arranhão e não conseguiram chegar ao espaço. Então, essa sequência de coisas relacionadas com o espaço me chama muita atenção. É como se algo não quisesse que nós voltássemos ao espaço ou tivesse uma visualização de algo no espaço, né? Pode ser coincidência? Pode, mas eu não acredito muito em coincidência. Eu acho que isso foi toda uma operação coligada para ganhar tempo para algo que está ocorrendo aí fora da Terra e que talvez nós não possamos saber ou não pudéssemos saber nas semanas que se passaram aí. Porque agora o telescópio voltou ao normal, o Kepler, e as outras coisas estão retomando seus rumos normais, vamos assim dizer. Então é uma coisa muito estranha, porque nesse exato momento as pessoas podem estar falando assim, agora é Nibiru chegou, vai acabar com tudo e tal. Não estou me referindo a Nibiru. Eu estou me referindo a algo muito estranho, que realmente chama muita atenção e não é coincidência. Tudo isso ocorrendo de uma maneira em sequência, em poucos dias, e as coisas ficarem meio que paradas em relação ao espaço, né? Então são coisas que... e outra coisa também, astronautas da Estação Espacial, um astronauta, quando fazendo um relato há pouco tempo atrás, a imagem da estação foi cortada alguns segundos e depois ela retornou porque teve um avistamento de um UFO perto da estação. E nesse exato momento, quando teve esse avistamento, esse astronauta, que geralmente os astronautas são
ou militares, ou cientistas, né? E geralmente os cientistas que trabalham na estação espacial não são muito religiosos, vamos assim dizer. Até pode ser que tenha um sistema de crença, mas não são pessoas que realmente falam em Deus, em público, na frente das câmeras da NASA, a todo instante. E no momento desse episódio do avistamento ufológico, eu senti um certo pavor na voz do astronauta, que começou a citar algumas passagens da Bíblia e falar sobre Deus. E eu achei muito estranho isso, porque um doutor PhD, cientista, astronauta, não é todo dia que entra numa vibe dessa, numa energia dessa na estação espacial e começa a citar passagens da Bíblia e falar sobre Deus e outras coisas mais no momento do avistamento ufológico, como se o mesmo soubesse que aquilo que ele estava filmando e vendo é algo que não digo demonstra, mas que pode, talvez, trazer algum tipo de malefício, porque a voz do astronauta está bem assim, estranha, denotando pavor. Então, eu achei uma coisa muito interessante, Marcelo, que foi um negócio meio assim estranho. Eu conheci vários astronautas e vou dizer para você, um astronauta vai perder o equilíbrio só por um simples avistamento, numa situação dessa, começar a recitar passagens da Bíblia e falar sobre Deus, porque o negócio é cabeludo, porque todos os astronautas que eu conversei, inclusive alguns astronautas que foram para a Lua, do projeto Apollo, o mesmo ex-comandante da ISS, como o Chris Hadfield, canadense coronel, eu nunca vi isso acontecer, e esse astronauta realmente perdeu a estribeira e o equilíbrio. Então é um negócio muito interessante isso, muito interessante, isso daí, esses ocorridos com relação ao espaço, né, nos últimos dias. Tem uma coisa que nós já comentamos sobre isso anteriormente, mas que é sempre bom trazer novamente ao assunto. Tu acreditas que o Sol possa ser um portal de passagem de outra dimensão para cá, outras dimensões para cá, e o que eles possam ter visto seja realmente não digo uma invasão, mas uma força-tarefa vindo de algum lugar para fazer patrulhamento, sendo que essa força-tarefa não seria positiva? Eu estou fazendo essa alusão porque o que vem na minha cabeça? Pensar que através de Saturno pode haver alguma ligação com o Sol e se realmente é possível que isso esteja trazendo uma situação que ninguém queira que nós saibamos o que está acontecendo ali fora. Realmente o Sol sempre exerceu uma fascinação na cabeça do ser humano. E na época dos egípcios, quando você examina aquelas tumbas faraônicas, né, você vai ver lá a barca solar, o faraó que acabou de passar para o mundo dos mortos, viajando na sua barca solar, em direção ao mundo dos mortos, né? Então você tem toda uma mitologia, entre aspas, falando sobre o Sol, né? E toda uma veneração de vários povos com relação ao Sol. E aí muitos arqueólogos, muitos historiadores acreditam que isso tem a ver com o quê? Com uma adoração do Sol com relação à vida, porque o Sol dá vida, não sei o quê, as colheitas. Mas realmente é uma coisa mais profunda, além dessas simples observações, que tem a ver o quê? Tem a ver com a nossa essência, com o famoso Ka, né? Com o nosso espírito, que os egípcios chamavam. Tinha o Ka, o Ba, enfim. Tinha toda uma sequência de corpos espirituais que os egípcios já sabiam da sua existência. E o Sol sempre foi encarado um lugar onde as almas iriam viajar, né? Tem até Ra, né? Antigo egípcio, né? Culto ao Sol. E realmente o Sol, na minha opinião, é não só um portal, mas
é o canal de entrada nesse universo e o canal de saída desse universo. Assim como os buracos negros o são, né? Assim como os buracos negros. Para quem não sabe, os buracos negros são estrelas que entraram em colapso, né? Então, uma estrela ela tem um período de vida como nós temos, o próprio corpo humano tem. Tudo no universo tem um período de vida. As coisas nascem, tem um certo período de existência, envelhecem e morrem. E as estrelas não deixam de ser diferentes, nesse sentido. E os buracos negros é quando uma estrela, por exemplo, já consumindo todo o seu hidrogênio e o seu hélio, muitas delas explodem, se torna uma gigante vermelha e explode, né? E ao explodirem, né? Na verdade, a estrela se consome, ela tem várias fases até sua morte. Algumas chegam a virar gigante vermelha, né? Que é uma estrela que está consumindo hélio, né? Segundo as teorias da física teórica, né, hoje em dia. E aí a estrela acaba se tornando uma anã branca e muitas vezes uma estrela de nêutron que acaba se explodindo e virando uma supernova, né? Mas algumas estrelas, ao invés de explodir, elas encolhem de tal forma que toda a sua matéria fica concentrada num ponto menor que uma colher. E aí, segundo a teoria, isso acaba se transformando num buraco negro, onde a gravidade é tão intensa que nem a luz escaparia, né? Isso foi muitas vezes encarado, não só na ciência, inclusive em ficções científicas, como sendo uma passagem para uma outra realidade, né? E a ponto de se falar que do outro lado do buraco negro você tem um buraco branco, né? Que é o inverso, é a saída do buraco negro para um outro universo, né? E existem teorias e mais teorias sobre isso, e muito fala-se sobre o Sol como um simples reator nuclear, mas nunca se comenta realmente possíveis condições do Sol que denotam que o Sol é muito mais que um reator nuclear, né? E isso tem muito a ver com as manchas solares. As manchas solares, para quem não sabe, segundo a física, né, atual, seriam regiões mais frias do Sol, com grandes campos eletromagnéticos, em que, enquanto a superfície do Sol, a parte externa, você tem aí 25.000 graus, nessas áreas das manchas solares você teria 5.700 graus, 6.000. E aí muitas pessoas falam, mas o Sol não tem milhões de graus? Sim, milhões de graus abaixo de uma certa camada. Aí você tem milhões de graus. Mas uma certa altura, que você vê, inclusive, na eclipse solar, que é a corona, né? Aquela parte luminosa ao redor, assim, que fica numa eclipse solar, quando a Lua entra em frente ao Sol e escurece o Sol, só fica aquela parte, aquele halo luminoso, aquilo lá a temperatura é um pouco mais baixa. E ali se encontra o quê? Se encontra, numa parte mais baixa, se encontra as manchas solares. Mas as manchas solares têm características muito estranhas, muito estranhas. Não como regiões eletromagnéticas frias, mas como verdadeiros vórtices, talvez para uma região escura dentro do próprio Sol, que seria um outro universo. Seria a porta da entrada de um outro universo. Inclusive, quando há um aumento do número das manchas solares, que por sua vez tem uma forte influenciação na cabeça das pessoas aqui na Terra, inclusive várias transformações ou pontos de grande repercussão histórica na humanidade ocorreram no momento do aumento dessas manchas solares. Por exemplo, a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa tem a maior quantidade de manchas solares. E na Revolução Bolchevista e não sei o quê, e há esses picos correlacionados com aumento ou diminuição das manchas solares. E aí, essas manchas solares
você observou o quê? Que muitas vezes certas fotografias que são tiradas de algumas sondas que orbitam o Sol, que nós mandamos para observar o Sol como o Sol e outras coisas mais, e algumas fotografias que são fotografadas, essas fotografias, na minha opinião, como a NASA tem aquilo como fosse erros de fotografia. Essa aparece uns quadradinhos cobertos, que você não pode ver o que tem atrás, mas dá para se ver realmente que aquilo não é um erro, simplesmente um artefato no filme que ocasionou um erro em pixels, né? A pixelização tem algum defeito. Não. Aquilo realmente é algo que eles quiserem cobrir, pondo um brush, um quadrado, alguma coisa em cima, e a aparição dessas coisas ela ocorre na máxima, na minha opinião, na máxima das manchas solares, ou no aumento das manchas solares, que na minha opinião denota o quê? Que essas coisas cruzam do Sol para cá pelas manchas solares, através das manchas solares, que são como se fossem verdadeiros portais, de lá para cá e daqui para lá. Obviamente que a alma de grandes avatares, se você observar o próprio cristianismo, né? Não digo cristianismo, mas eu digo, eu sempre gosto de citar algumas comunicações dentro do espiritismo, por exemplo, comunicações mediúnicas. Fala-se de que muitos avatares, grandes personalidades como Jesus Cristo, tal, não sei o quê, vieram do Sol para a nossa realidade, né? E que essas entidades vivem no Sol. Não é que vivem no Sol, certas coisas cruzam esse portal, essa porta de entrada para o Sol, para adentrar no nosso sistema solar ou para sair do nosso sistema solar. E eu sempre falo, Saturno é o Sol negro do sistema solar, e aquilo também funciona como um portal. Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, é dentro do assunto. Eu ia justamente te fazer uma pergunta a respeito da manipulação do Sol por Saturno, tá? Mas tu acha que isso é possível? Que haja essa intervenção, sabendo que Saturno é a base maior de toda essa projeção que nós fazemos das forças negativas, inclusive daqueles que atualmente estiveram em um determinado ponto, eu vou bater muito nisso aqui contigo, que eles estiveram até certo ponto na totalidade do poder de Varide. Na verdade, a influenciação de Saturno em Varide e no Sol pode estar fazendo essa triangulação, inclusive com a Terra, dentro dessa perspectiva também. Isso é possível? Na verdade, é possível, mas é um grande mistério. É um grande mistério, porque muitas naves cilíndricas que vêm de Saturno, elas adentram do sistema solar de Saturno e não do Sol. E muitas naves em forma de esferas gigantescas e cubos vêm do Sol. Então, há vários tipos de veículos ou manifestações em que algumas formas são de cubos e outras de esferas e outras cilíndricas. E essas cilíndricas, inclusive, através de pesquisas de Norman R. Berggruen, que foi um ex-engenheiro-chefe da NASA, responsável por algumas fotos da sonda Cassini, ele observou que os anéis de Saturno sofrem uma manutenção dessas próprias naves que circulam o planeta Saturno e que tem tamanho gigantesco, como já falei em hangouts passado, chegando até 40 mil quilômetros de comprimento, que inclusive eu fiz até um erro no hangout, há muitos anos atrás eu fiz um erro, acho que no ano passado, 2 anos, não sei, eu falei assim, o diâmetro da Terra é de 40 mil quilômetros. Não, eu me enganei, não estou falando do diâmetro da Terra, estou falando da circunferência da Terra, de 40 mil quilômetros. Ou seja, se dá a volta total na Terra, você vai dar 40 mil quilômetros, né? Então, eu me enganei naquele hangout. E às vezes a gente se engana, né? Por exemplo, eu fiz um vídeo uma vez falando sobre a extinção do passarinho dodô, né?
E em vez de eu falar que o Dodô foi extinto na ilha de Madagascar, na África, eu falei que foi extinto na Europa, né, o Dodô. Na verdade, eram os europeus que iam para a África caçar o Dodô e acabaram extinguindo ele no século XVII, né? Levou à extinção desse passarinho Dodô, que era uma iguaria que todo mundo gostava de comer churrasco, né, de Dodô. E falando assim em erro, inclusive, já que estamos falando de Saturno e outras coisas mais, inclusive, eu vou tocar um assunto que foi falado de trás dos bastidores aqui comigo outro dia. Todo mundo sabe que existe o canal do Flávio Wagner, né? E o Flávio outro dia ligou para mim aqui e falou assim, pô, fiquei chateado que você falou que o planeta Júpiter explodiu e que eu dei notícia, não sei o quê, que eu falei primeiro. Eu falei para ele, olha, Flávio, eu não falei que foi você. Eu falei que foi uma coisa genérica. Aliás, um outro canal deu notícia. E aí o Flávio falou assim, você me desculpa que a gente se engana, eu me precipitei em dar notícia de outro canal sem pensar muito sobre o assunto. Eu falei, não, tudo bem, não, imagina, não tenho nada contra ninguém, não, você acha que eu vou ficar perdendo meu tempo aqui, que é precioso, porque quem não sabe, eu não tenho muito tempo para pesquisa ultimamente, porque infelizmente eu trabalho na área de informática, isso às vezes toma meu tempo e eu fico dividido entre a pesquisa, porque o Projeto Terra Oculta é uma pesquisa independente, e realmente eu faço a pesquisa no meu próprio bolso, sem nenhum tipo de sponsor, suporte ou coisa do gênero aí. E eu não vou perder meu tempo e ficar falando sobre que o canal do fulano X, Y falou, fez ou deixou de fazer, porque inclusive eu não gosto de comentar esse tipo de coisa, que eu acho uma coisa assim muito negativa, muito estranha, porque a gente tem que estar aqui falando sobre pesquisa, sobre trocar ideias sobre observações que foram feitas sobre certas fenomenologias, certas coisas que estão ocorrendo por aí. Então eu falei pro Flávio, eu falei, Flávio, não esquenta a cabeça não, eu não quis dizer que era você, então você pode ficar tranquilo aí e tal, e a gente sabe que as pessoas se enganam, eu também me enganei em um monte de canal e tal, eu falei, tá bom, tranquilo. E aí ficou assim, e aí porque muitas vezes, para quem não sabe, há uns tempo atrás, o pessoal andou espalhando na internet que o planeta Júpiter explodiu, né? E eu achei um negócio meio estranho isso, né? Eu falei, nossa, tem pessoas que falam às vezes as coisas justamente para ganhar visualização e outras coisas mais por aí, sem parar para pensar às vezes. Fica naquela empolgação, né? Eu vou falar e tal. Mas enfim, é isso aí. Mas voltando ao assunto de Saturno, há um grande mistério, Marcelo, com a correlação entre Saturno e o Sol. Né? Há uma coisa isso é uma coisa que o Projeto Terra Oculta estuda até hoje. Nós não chegamos a nenhuma conclusão definitiva sobre o assunto, porque eu acho até engraçado quando as pessoas chegam aqui e falam assim, já vou bater o martelo e falar um monte de coisa, tal. Que nem essa questão de varídio, por exemplo, são observações que foram feitas em várias comunicações de várias fontes que vêm de outra realidade. Então, na verdade, não dá para se justificar 100% simplesmente pela informação advinda da transcomunicação ou a informação advinda de uma comunicação mediúnica de um médium. Mas o que dá para se fazer é o seguinte, pegando tudo isso e colocando num quadro mural, que nem aqueles quadros mural do detetive que você faz, né? Você já viu aqueles filmes, Marcelo, que o cara põe a foto do criminoso e puxa um negócio aqui, puxa um negócio ali, começa a correlacionar uma coisa com a outra. Sim, perfeitamente, para ligar os pontos para ver se vai chegar até aquela pessoa ou aquele fato que desencadeou um assassinato ou algo desse tipo. Exatamente. E aí o que acontece? Acontece que quando a gente faz pinta um quadro geral desse que eu acabei de falar no começo do Hangout sobre Varídia, Segunda Guerra Mundial e tudo mais, são coisas que estão ligadas pelo simples fato de que, pelas comunicações de como o planeta Varídia é regido politicamente, socialmente, culturalmente, e pelas conjunturas da Segunda Guerra Mundial que levou a certas mudanças na nossa história, você vê que tem um grau de comparação muito grande. Aí você começa a comparar alhos com bugalhos e começa a tirar suas conclusões. E aí você vê que realmente tem algo aí e que, obviamente, as coisas não acontecem de graça.
A guerra não acontece simplesmente porque duas pessoas se desentenderam e começaram a quebrar o pau, não. É justamente um jogo de interesse que geralmente está por detrás, que não envolve também somente dinheiro. Muitas pessoas falam, a guerra é simplesmente, a Segunda Guerra Mundial, 300 bilhões de dólares foram lucrados pelos banqueiros, assim, assado, tal, não sei o quê. Mas a gente sabe que é muito mais além disso, porque nessa situação do dinheiro, muitas pessoas podem ter dinheiro, mas não podem ter poder. Mas muitas pessoas podem ter poder e ter dinheiro. Aliás, todas as pessoas que têm poder realmente têm acesso ao dinheiro. E o contrário já não é verdade. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm poder, né? Não tem influenciação, que a gente fala, né? Tem pessoas que têm uma influenciação tão grande que nem aparecem. E nem aparecem a quantidade de dinheiro que elas têm. Justamente, muitas vezes, você vai pegar a Forbes, aí você vai olhar, você vai ver lá as pessoas mais ricas do mundo. Então, aquelas pessoas não são as mais ricas do mundo. São as pessoas que aparecem e que não têm poder. Ou são testa de ferro do próprio regime, do próprio sistema de controle, e que, na sua manipulação política, histórica, pegam essas pessoas como testa de ferro, representando uma classe elitista que está muito mais abaixo do que a verdadeira classe elitista, e que não aparece em lugar nenhum, e aliás não quer aparecer. E dentro dessas pessoas mais ricas do mundo na Forbes, você encontra pessoas bilionárias, que na verdade não chegam nem perto dos verdadeiros ricos, que não são mencionados e nunca serão mencionados em lugar nenhum, que não tem bilhões de dólares, mas tem trilhões de dólares. E que tem poder e dinheiro, e não querem aparecer. Então, nesse estudo de comparação, essas conjecturas que o Projeto Terra Oculta às vezes faz, é um estudo elaborado de anos de observação. Por exemplo, vou citar um exemplo de Varide em transcomunicação. Em transcomunicação, falou-se na presença de Varide, falou-se na presença de Marduk e falou-se na existência de todo um planeta com um rio gigantesco e para uma série de coisas que tem a ver com a história de um autor, se não me engano, espanhol, Felipe Joseph Farm, que escreveu River World, o mundo do rio, né? Felipe Joseph Farm. Então, o que acontece? A história dos anos 70 desse autor tem a ver com as comunicações, ou é totalmente igual às comunicações de Varide nos anos 90, 95, 97. E aí a gente pode se perguntar, mas essas comunicações não têm a ver com o inconsciente coletivo, que por sua vez pode ter correlacionado com a história de Felipe Joseph Farm? Pode ser. Ou, ao contrário, Felipe Joseph Farm foi intuído a escrever uma coisa que realmente ocorre no mundo astral, no mundo paralelo, assim, assado, e aquilo foi uma intuição. Ou pode ser uma agenda, e tudo ser uma grande mentira, acobertando uma coisa que nós nem fazemos ideia do que seja. Então, quando o Projeto Terra Oculta começa a observar coisas ao longo dos 20, 30 anos que se passaram, as coisas são minuciosamente colocadas em stand-by ali, né, na parede, e depois aspectos são coligados. E às vezes isso a gente utiliza até um software para fazer isso. Um software que rastreia e compara coisas, alhos com bugalhos, né? E outras coisas que foram desenvolvidas dentro do Projeto Terra Oculta que eu não vou falar agora, mas em um certo momento eu vou comentar. Então são coisas que a gente vai tateando aqui e ali, e você vai tendo uma pincelada da realidade, não sei dizer. Teses, né, Caio? Teses. São teses. Que possivelmente, se elas estiverem dentro do cunho científico colocadas de forma correta, amanhã geram teorias e isso pode trazer novas perspectivas para a visão de todos nós. Eu tenho aqui uma das teses, uma das coisas que vem acontecendo. Ontem, no nosso hangout com o Sandro Roberto, é muito interessante que nós começamos a tentar mexer nesse universo da Ordem dos Magos,
tá? E dentro disso, o Sandro ontem trouxe algo muito interessante, que é a manipulação da luz enquanto termo, tá? Termo luz, eu vou te colocar coisa nesse sentido. Imaginemos que o lado negativo de toda essa situação que nós estamos observando, e tu tens observado com o canal Terra Oculta, com todos os teus estudos, essa subtração da luz como um objeto para manipulação aqui na nossa realidade, ou seja, tudo aquilo que nós imaginamos até hoje em que seja a luz tem a conotação luciferina, certo? A lucifeza, aquela coisa toda que é bíblico, que a gente já conhece, certo? Mas a manipulação dessa coisa da luz me faz te fazer uma pergunta agora, que é o seguinte: se a gente observar o Sol como um projetor, tá? Vou puxar de novo para a questão de Saturno através das manchas solares que tu estavas falando agora, tá? Que toda vez que há uma incidência muito grande de manchas solares, nós temos eventos de grande porte aqui no planeta Terra capazes de fazer uma transformação. Falaste aí em algumas revoluções que, com certeza, mudaram a geopolítica do globo. Né? A Revolução Francesa, a Revolução Bolchevique, tudo isso, as próprias guerras. Se nós tivermos isso como o Sol como uma manipulação, como um grande projetor que manipula a luz, que é tudo que nós vemos aqui nessa realidade através dessa projeção holográfica que é feita, ou seja, que é a nossa realidade. A nossa percepção dentro disso, tu acha que ela pode estar correta, ou essa alusão, que essas coisas todas que eu fui reunindo como pontos dentro dessa perspectiva da investigação, tu acha que isso é possível, ou eu estou muito longe de chegar a um objetivo comum dentro disso tudo? Na verdade, a questão do Sol e a luz, o Sol é a fonte geradora de tudo, né? Então, nós somos frutos do Sol. Isso até em termos de atômico, né? E, na verdade, não em termos atômicos. Me equivoquei agora. Por quê? Porque elementos pesados que formam o nosso corpo, ferro, carbono e outras coisas mais, não se formaram no Sol. Geralmente esses elementos pesados, eles se formam em estrelas que já se consumiram totalmente e acabaram explodindo em supernovas. São os elementos pesados. E isso migra em poeira interestelar e acaba sendo absorvido dentro de um outro sistema solar, né? Então nós não somos filhos do Sol, em termos de elementos pesados. Olha que loucura. Então nós não somos do Sol. Aquela ideia que houve uma nuvem de formação do sistema solar e os planetas foram se formando, orbitando, aquela ideia de Laplace, aquilo está errado. Está errado. É um grande mistério a formação dos planetas. A ciência não sabe totalmente ainda a história toda, porque tem muitas lacunas nessa questão de formação do sistema solar e na formação dos elementos pesados, como o urânio, o carbono, o ferro, o níquel, o ouro. São elementos que não se formam nas estrelas do tipo do Sol, mas em estrelas que já morreram e explodiram. Consumiram todo o hidrogênio em hélio, e consumiram o hélio, e aí acabaram virando uma anã branca, e acabaram ou virando uma estrela de nêutron e explodindo, e aí virando um pulsar. Porque muitas estrelas que explodem, o que sobra dela é o verdadeiro pulsar. Aquele negócio que é um verdadeiro farol no universo, que fica girando milhões de vezes por segundo, e emite uma luz.
como se fosse um farol, um pulso, né? E o interessante é que se nós encararmos como nós não sermos os filhos do Sol que está aí, em termos atômicos, então, de onde nós viemos? E que influenciação ele faz em nós, em termos atômicos, que somos os elementos pesados? Né? Então, são coisas que a gente fica ainda pensando e que realmente eu estou fazendo alguns levantamentos ultimamente, inclusive na pesquisa daquele livro que eu estou escrevendo, que fala justamente sobre isso. E são questões que levantam mais dúvidas do que respostas, né? Na verdade. Então, a gente não sabe ainda muito bem qual que é esse mecanismo de interação do Sol sobre nós, fisicamente falando e espiritualmente falando. Realmente, Marcelo, é uma questão que não sabemos, não tem. O que nós sabemos é estatisticamente que certos aumentos de manchas solares ou diminuição e certos ciclos solares de inversão dos seus polos magnéticos que ocorrem a cada 11 anos, isso tem uma certa influenciação na vida terrestre ou no próprio sistema solar como um todo. Aliás, o aquecimento global não tem nada a ver com a emissão de CO2 na atmosfera e dióxido de carbono. Não tem nada a ver, porque isso é um ciclo que vem ocorrendo já, de tempos em tempos, antes da própria humanidade ter existido aqui. Se bem que existem umas lacunas e coisas que não dá para a gente deixar de mencionar, como por exemplo, como sabe-se que houve um outro aumento do aquecimento solar global na Terra há muitos anos atrás? Na Antártida, quando você escava o gelo e puxa aqueles pedaços de gelo que você traz do fundo e analisa, porque o gelo ele foi se depositando aos milhares de anos, né? Você cava uma camada muito baixa e tira o ar dentro de uma bolha que ficou ali presa no gelo, você vai ver a atmosfera da Terra há 10 mil anos atrás, há 15 mil anos atrás, há 20 mil anos atrás, e você faz uma análise desse ar, você sabe que houve um aquecimento global, a não ser há 50 mil anos atrás, e aí você fala, bom, na época talvez não tinha emissão de dióxido de carbono, se bem que nós sabemos hoje em dia que existiram outras humanidades na Terra que pereceram e tinham uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. E aí não dá para você saber essa relação da atmosfera de 20, 50 mil anos atrás e a relação dessas civilizações que existiram, mas que não sabemos até que ponto, que tipo de tecnologia que eles utilizavam e se era uma tecnologia limpa ou não que realmente ocasionou aquele aumento do aquecimento global naquela época, né? Mas, enfim, o que se soube disso é que esses ciclos não só pertencem ao planeta Terra, mas pertencem a outros planetas, como, por exemplo, Marte. Marte, nesse exato momento, está tendo um aquecimento global, mas não tem civilização produzindo CO2 lá. O planeta já é feito de CO2, mas há um aumento considerável da temperatura marciana, e isso já foi observado desde das primeiras sondas, como a Viking 1, Viking 2 até hoje, em que o inverno marciano já não é mais o mesmo. Então, todo o sistema solar como um todo está se aquecendo, por algum motivo misterioso, que ainda nós não sabemos. E tem a ver com o Sol. E tem a ver com a órbita do sistema solar, como um todo. E tem a ver para onde nosso sistema solar está caminhando, talvez, né? Na própria galáxia, né? Então, são todos os mecanismos que devem ser analisados com muito cuidado, antes de nós chegarmos a conclusões aí precipitadas, né? E conclusões essas que hoje em dia, infelizmente, se chegaram aí, mas como uma movimentação política e até econômica com relação ao aquecimento global, né? Obviamente que sabe-se que o ser humano, ultimamente, não levando em consideração o aquecimento global, mas levando em consideração a depredação do próprio planeta, nós somos os maiores causadores, inclusive,
da 6ª grande extinção em massa de animais, que está ocorrendo justamente agora, nesse exato momento que eu estou falando. E que talvez daqui 10 anos, veja bem, daqui 10 anos, um terço, ou talvez até 2/3 das espécies do mundo, de animais, insetos, deixem de existir, se tornem extintos. Ou seja, nesse exato momento está ocorrendo a maior extinção em massa de espécies da Terra, e isso geralmente não é divulgado, não é comentado, não é muito comentado, inclusive nas universidades, nas escolas, deveria ser comentado isso. Fala, não, o planeta está morrendo, e as pessoas não comentam. Né? Só se fala em aquecimento global, mas não se fala que nós estamos destruindo o oceano, que o Mediterrâneo está o mar Mediterrâneo está completamente atulhado de plástico e dejetos, né? E que existem zonas mortas hoje em dia no Oceano Atlântico, inclusive nas costas brasileiras, onde você não tem mais ser vivo nenhum. São regiões negras, assim, nas costas brasileiras, que se você for ali, não tem mais nada, não existe peixe, não tem nada. É uma área morta, que a gente fala, zona morta. E isso ninguém comenta. É uma zona que não se pesca mais nada, você não tem mais nada ali, está tudo morto. Então, o planeta está sofrendo uma transformação drástica, não somente... As pessoas falam, mas eles culpam um aumento populacional. O aumento populacional é uma coisa relativa. Por quê? Obviamente, ele só está ocorrendo porque nós utilizamos uma forma de energia suja, né? Uma forma de produção energética, uma forma de distribuição de recursos suja, desequilibrada, em favor de 0,5% da população que detém as riquezas do mundo e que não querem que isso seja reestruturado de uma maneira autossustentável, né? Então são todos esses problemas que não tem nada a ver somente com a emissão de CO2. Tem a ver muito com ética, falta de respeito do ser humano, tem a ver com agendas pré-estabelecidas por uma elite que é dominada por uma outra elite acima dela, que não é humana. Então são coisas que realmente as pessoas nem fazem ideia que ocorrem por detrás dos bastidores. Muitas coisas que parecem ser de uma maneira são de outra. Às vezes um simples divórcio entre duas figuras aí políticas, vamos dizer, um casal se separa, alguma coisa, às vezes tem muito mais coisa ali por detrás daquilo do que uma simples separação. Então as coisas ocorrem e o público sequer vem ficar sabendo das coisas. Então essa questão do Sol, essa questão do sistema solar é uma questão ainda muito misteriosa, que tem a ver também com ciclos temporais. Porque sabe-se que a ação gravitacional, correlacionada com outras variáveis, isso influencia o quê? No ciclo temporal, né? Então, a Terra passa por um período onde o nosso tempo tem sofrido muita influência de fatores que, na minha opinião, tiraram a gente de um curso normal, temporal, e nos colocaram em outro, em que as coisas não deveriam ocorrer da maneira que estão ocorrendo ultimamente, mas estão ocorrendo. E é por isso que no Brasil, hoje em dia, eu acredito que as coisas estejam nesse nível que chegaram, justamente por causa dessas manipulações que acabam levando ou criando um efeito cascata e que acaba gerando outras problemáticas e criando todo um cenário, né? Então é isso aí, Marcelo. Você quer ir para as perguntas, pessoal do chat, que já está ficando um pouco alongado, né? Não, acho que não. Eu tenho algumas coisinhas aqui só para colaborar com tudo que a gente está falando. Dentro desse quesito do Sol como o gerador de tudo, conforme tu disseste, eu achei bastante interessante que então nós temos a geração de energia, vibração e frequência. E para nós
que a gente já está mais ou menos avançando dentro dos estudos, até inclusive com muitas citações tuas aqui todos os dias, tudo isso, energia, vibração e frequência, dá diretamente ao sistema, a inteligência artificial e a todo o sistema e aos controladores, que aí temos, né, os controladores e os subsequentes deles, né, os provedores e os técnicos. E dentro disso, na realidade, o Sol é capaz de gerar toda a informação sobre nós que o lado não visível aos nossos olhos precisa, através da geração de energia, vibração e frequência. Isso é toda a informação que a inteligência artificial precisa e para nos manter aprisionados? Na verdade, do jeito que as coisas estão reorganizadas na nossa realidade, elas estão reorganizadas dessa maneira devido ao Sol, né, devido ao tipo de realidade que nós vivemos hoje em dia com relação ao Sol. A luz em si, a ciência, são questões muito difíceis de se trabalhar, porque a ciência trabalha com variáveis como tempo, espaço, mas ela não sabe explicar o que é o tempo, o que é o espaço, o que é a luz, realmente. Então são coisas que você consegue trabalhar em equações de física teórica, mas você não consegue explicar o que são as variáveis. O que é o espaço, o que é o tempo, o que é o infinito. Ela não sabe ou não quer? Na verdade, que a física quântica nos ajudou muito nisso, mas também ajudou muito. Também não é reconhecido. Na verdade, uma elite que está aí não quer que a gente saiba de outras coisas. Essa é a grande verdade, dentro da ciência. É por isso que a ciência hoje em dia acaba terminando em vários becos sem saída, né? Por exemplo, se vou citar o James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell, que é um grande engenheiro responsável pela teoria do eletromagnetismo, em que suas equações foram decepadas, vamos assim dizer, destruídas, 2/3 dela, para um outro físico que não me recordo o nome, agora acho que era um polonês, depois da sua morte, de maneira que a sua teoria toda sobre eletromagnetismo não foi colocada na sua íntegra nas escolas, nas faculdades. Hoje em dia você só aprende 1/3 da teoria de Maxwell. E você não tem os quaternários, e você não tem a correlação eletrogravitacional dentro de umas equações matriciais interdimensionais que foram encaradas por esse outro pesquisador que detonou as suas equações como algo fantasioso, como algo místico. E, na verdade, não tem nada de místico. Nós sabemos hoje em teoria quântica a existência dos multiversos ou de outras realidades paralelas. É uma questão que, teoricamente, é possível, e, fenomenologicamente, nós já observamos, ou viemos observar isso, ou estamos observando no nosso dia a dia a todo instante. Seja através da observação de objetos voadores não identificados, seja de fatos ocorridos com nós mesmos, muitas vezes, seja através do efeito Mandela, seja através de várias coisas, inclusive da nossa própria morte, comunicação com os espíritos, e outras coisas mais. Nós observamos isso de uma maneira indireta, a interação dessas realidades interdimensionais desse mundo paralelo com o nosso, que, por sua vez, interações essas e fenomenologias que foram responsáveis pela criação de centenas de sistemas de crenças e religiões ao redor do mundo e que hoje em dia nos controlam. Deixa eu te fazer uma pergunta interessante e um pouco diferente. Eu acho que a gravidade pode ser produzida por máquinas de forma a nos aprisionar no chão e não deixar crescer outros tipos de tecnologia que nos fizesse avançar? Não, na verdade, a gravidade, Marcelo, existem duas coisas. A gravidade pode ser uma metadata dentro da nossa realidade simulada, que é colocada para você ter certas interações quânticas. Ou a gravidade nada mais é a única energia que consegue migrar ou passar de uma realidade para nós, de uma outra realidade para nós. Ou seja, é a única força fraca que consegue se fazer presente interdimensionalmente, ou seja, entre duas dimensões, há essa influenciação.
do nosso duplo com o nosso físico. Quando eu falo duplo, cada partícula do universo possui um duplo, que por sua vez possui uma metadata de informação nela. O nosso corpo possui um duplo. A Terra possui um duplo, cada átomo possui um duplo, que é uma partícula fantasma, que por sua vez possui uma informação que por sua vez dá as características estruturais da nossa matéria. Então, essa interação de lá para cá é feita através de uma energia chamada gravidade. E isso transcorre de uma maneira numérica, digital, vamos assim dizer, através de uma realidade holográfica que tem por detrás dos bastidores da nossa realidade. Eu vou pedir desculpa pela saia justa que eu vou te colocar, porque se existe isso, a possibilidade de Varide ser uma passagem para que nós tenhamos uma ambientação corporal não física do outro lado, pode ser aceito? Na verdade, eu vou deixar bem claro aqui, Marcelo. Varide é físico que nem a Terra. Sim. Não é um mundo espiritual, não é uma dimensão além da nossa, ele é físico que nem a Terra. Só que, tanto lá como aqui, você tem essas outras simulações ou outras esferas espirituais, que por sua vez, hoje em dia estão mescladas, não sei porquê. Existe uma ponte de ligação numa camada mais superior, em Varide com a Terra. E tanto que os dois planetas são físicos, ocupam um universo paralelo no mesmo espaço, e há esse intercâmbio espiritual e físico hoje em dia também, com certas tecnologias. Não é dimensional, então, na verdade. Não, Varide é físico que nem a Terra. Né? Mas pertence a um outro universo. Pertence a um outro universo. Olha que coisa interessante. Perfeito. Para a última indagação, antes da gente chegar nas perguntas, Caio, é a seguinte. Essa transformação planetária que a gente está vivendo pode ser, veja bem, olha que coisa meio esdrúxula, mas eu preciso te perguntar isso, porque está também na minha cabeça. Pode ser uma extinção planejada de algumas espécies para promover a vinda de uma outra civilização que possa se estabelecer aqui, ou queira se estabelecer? Sim. Pode ser, não. Eu acredito que vá se estabelecer uma outra raça após a nossa. Porque tanto indícios de comunicações mediúnicas, como de evidências arqueológicas, de achados arqueológicos anômalos de civilizações que pereceram no nosso planeta e outras coisas mais, verifica-se o quê? Que de tempos em tempos raças são substituídas no nosso planeta. E, pelo que eu tenho visto, raças... nós somos raças degeneradas. Nós somos uma raça degenerada de uma coisa que era melhor que a nossa. E agora, o que vem aí, eu não sei. É possível que isso já esteja se estabelecendo agora, essa mudança toda seja já um prenúncio dessa vinda, dessa outra civilização? Pode ser que sim, pode ser que sim. Pode ser até que haja um momento que duas raças coabitem no mesmo planeta, como ocorreu em Marte há muito tempo atrás, antes do grande hecatombe nuclear e a guerra nuclear que existia em Marte destruiu o planeta. Existiam 4 raças em Marte. Tá, se a história é cíclica e o que aconteceu em Marte pode acontecer conosco, isso que talvez os observatórios tenham visto pode ser alguma presença de uma civilização que possa ser... Na verdade, eu não diria... Não, eu estou só supondo. Né? Muitas pessoas podem pensar, mas Marte terminou com uma guerra nuclear. Não, na verdade, Marte ele teve uma invasão de fora, segundo comunicações mediúnicas e evidências no próprio planeta, em termos de radiação, o isótopo do xenônio 129. Você vai ver que Marte é o resultado de uma guerra termonuclear. Mas segundo comunicações mediúnicas e outras coisas mais, você verifica o quê? Que Marte, a invasão foi de fora para dentro. Porque aí já é uma conjectura. Eu acredito que as civilizações marcianas, que são 4, chegaram a um ponto em que fizeram frente e se rebelaram aos próprios controladores do sistema solar. E aí eles se fizeram fisicamente presentes e obliteraram totalmente o planeta, destruindo totalmente o planeta marciano.
E é o que você vê hoje em dia, um planeta desolado, com algumas civilizações ainda sobreviventes vivendo abaixo da superfície marciana, e que de tempos em tempos vêm aqui. E outra coisa que ocorre interessante, que muitas visitações nossas não somos nós do futuro. Algumas são nós do futuro, com máquinas que viajam no tempo, mas outras são civilizações que viajam no tempo, mas desses planetas que já foram destruídos. Quando você vê uma nave falar que são viajantes venusianos, ou somos de Marte, o que ocorre nesse momento? Há 2 anos atrás, o Projeto Terra Oculta fez a seguinte conjectura, que isso era uma agenda acobertando a verdadeira correlação do nosso planeta, do nosso sistema solar com esse controle alienígena que transforma a Terra num planeta prisão. Mas chegamos à conclusão recentemente que existe controle, existem as raças interdimensionais controlando o planeta, existe, mas existem essas visitações desses seres que são de Vênus, de Marte, mas que na verdade realmente são, mas do passado, antes desses planetas terem sido destruídos, Vênus e Marte. De alguma maneira eles conseguiram dar um salto no tempo e vir na nossa época desse passado longínquo. E obviamente que eles estão falando a verdade. Não, nós viemos de Marte, viemos de Vênus, mas realmente hoje Vênus é impraticável a vida, e Marte é até possível ver sob a superfície em caracteres artificiais, mas na superfície é quase impossível se ter uma civilização no seu esplendor como Marte já teve há mais de 800 mil anos atrás. Então, essas civilizações conseguem fazer esse salto no tempo e tem uma certa relacionamento com nós aqui, né? E inclusive Jacques Vallée, na época, nos anos 70, 80, ele falou o seguinte, que inclusive eu já falei isso no hangout anterior, que para você conhecer um planeta, se você vier de uma outra estrela, você for um viajante interestelar, você obviamente vai precisar 200 mil viagens para você realmente conhecer a civilização terrestre. Uma meia dúzia de viagens você já vai saber realmente quem somos nós e o que a gente tem aqui. Então não faz muito sentido esses seres virem aqui durante 60 anos sem parar, e para quê? Aí se levantou muita ideia da hibridização, de manipulação genética e outras coisas mais. É que a Terra hoje em dia ela recebe visitações de várias fontes. A grande maioria é interdimensional e temporal. Viajantes do tempo, de Marte, de Vênus, nós mesmos do futuro. Outras civilizações cruzando esses multiversos, esses universos paralelos, como o próprio Varide. Então, a Terra se tornou realmente um lugar muito peculiar, muito controlado. Apesar de nós achar que a Terra está parecendo a casa da mãe Joana, a Terra é um lugar muito controlado. E tudo que ocorre aqui é calculado minuciosamente para atender algum tipo de objetivo. Apesar de muitas pessoas torcendo o nariz e falar assim, não, as coisas ocorrem de maneira randômica, aleatória. Não é bem assim. A influenciação extradimensional, temporal e outras coisas mais é de uma grandeza tão grande que as pessoas não fazem ideia. Mas é isso aí, Marcelo. Pode mandar aí, porque estou vendo que tem muita pergunta aí. Temos as 10 perguntas, mas eu fico aqui com a minha cabeça funcionando dentro daquelas coisas que tu vai falando, e eu vou reunir para o próximo Hangout a seguinte questão. Se nós não somos do Sol, nós temos condições de saber de que tipo, qual é a condição da nossa ciência de descobrir, por exemplo, nós somos por acaso de Marte, de algum outro lugar, Vênus, de fora, de Sirius, essas coisas, temos condições de saber? Não, né? Por isso que... Existem rumores e blá 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 no mundo astral, no mundo físico e outras coisas mais, que nós viemos da constelação de Lira e a constituição humanoide começou lá. Existem histórias e mais histórias, Marcelo. É uma coisa que talvez jamais saberemos. Jamais saberemos. Hoje em dia, se a pessoa chega e fala assim, não, eu vou bater o martelo, nós somos de tal lugar, não sei o que, pode crer que não é.
Não é. É uma coisa muito complexa, muito misteriosa, que esses seres sabem, mas eles não contam, obviamente, para nós. Sim. Porque isso põe em detrimento algum tipo de agente, algum tipo de controle que esse planeta sofre, que nós não precisamos ser nenhum cientista de foguete para saber que nós estamos vivendo uma prisão. Perfeito. Esse planeta é uma prisão. Vamos para as perguntas? Vamos? Pergunta de número 1 do Sandro Roberto te pergunta o seguinte: boa tarde, Caio. Se a Terra é um espelhamento de Varide e vice-versa, caso haja eventos astrais relacionados ao astros como a Lua, aconteceria nos dois lugares simultaneamente? Não, porque Varide possui 3 luas, e aqui tem uma só, e lá é um outro sol. É um universo paralelo, completamente diferente, não tem nada a ver. Você dá um salto para Varide, depois você volta para cá, e nada a ver. A Terra já teve 3 luas, 2 foram destruídas numa grande guerra, quer dizer, as 3 foram destruídas, e essa daí foi trazida. Então, quer dizer, são questões assim completamente diferentes, 2 coisas. Não imagine Varide compartilhando o nosso universo, é outro universo. Existem 3 luas lá, e aqui só tem uma. Perfeito. Pergunta de número 2 do Marcelo Sobra te pergunta o seguinte: Caio, a Lua projeta essa realidade de alguma maneira? De que maneira? Não, na verdade a Lua, ela existe em grandes torres de 3 km de altura, em que joga uma frequência, são energias que jogam, que manipulam não só a nossa parte física, como principalmente a nossa parte espiritual, nosso astral espiritual. A Lua é como se fosse um entreposto de Saturno colocado aqui para mandar certas energias e vibes e vibrações para criar uma grade ao redor da Terra, e que isso faz com que nós vivenciemos essa ilusão de realidade, vamos assim dizer. Quando eu falo ilusão de realidade, ou seja, esse mundo simulado que nós vivemos, essa sociedade reengenharizada simulada que nós vivemos. O termo sol negro não vem daí, não, né? Não. Perfeito. Fernando Afonso te pergunta o seguinte: Varide possui as ruas monitoradas com militares nazistas passando o tempo todo e as pessoas vivem com medo extremo? Foi isso que vi hoje num sonho ou astral? Eu não sei. O que foi comunicado para nós é que Varide, as pessoas aceitam brilhantemente o governo e se sentem seguras, satisfeitas com o regime, e acho natural você ter um filho e as pessoas tirarem de você com 5 anos e todo mundo compartilhar uma situação manipulada pelo Estado, e todo mundo vive mil maravilhas. Eu não acredito que seja isso. Não há relatos de pessoas reclamando de Varide, mas eu, particularmente, eu acredito que o regime esteja nesse ponto aí de controle, e eu já vi no astral filmes de Varide, e é bem por aí. É bem por aí. Pergunta de número 4 da Maria José Terra Povas, que te pergunta o seguinte: se ao trocarmos de realidade, nossas memórias continuam intactas ou podem ser adulteradas? Travou? Bom, se trocarmos de realidade, nossas memórias continuam intactas ou pode ser adulteradas? Não, continua intacta, bloqueada. Essa é a resposta. Você passa de uma realidade para outra, do mundo físico no espiritual, do espiritual para o Varide para cá, não sei o que lá. Você é lobotomizado. Quando eu falo lobotomizado, não que alguém faz um furo na tua cabeça e tira a pressão do seu cérebro, não. Lobotomizado no sentido que a tua memória fica num nível mais baixo, bloqueada. Fica bloqueada. Você não sabe de onde você veio, você não lembra. Mas dá para se acessar essa memória, mas fica bloqueada. Pergunta para o engenheiro de TI é o seguinte, Caio: o que dentro de um sistema computadorizado pode ocasionar um bloqueio de memória? Na verdade, é uma questão física, né? Quando você passa de uma realidade para outra e você habita um corpo menos denso, ou quer dizer, mais denso, a sua vibração frequencial mental do seu cérebro espiritual para o cérebro físico é diferente as frequências. Então, você não consegue
trazer todas as tuas memórias. Você literalmente fica usando só uma percentagem muito pequena das tuas ligações, que são em velocidades muito maiores. E a parte física, ela praticamente ela cobre, ela sombreia isso, você fica num estado de perturbação e você esquece. Fica tudo em nível holográfico, em algum lugar, coligado com a fonte, e você não consegue acessar isso de maneira alguma. Tá, perdão, eu acho que eu me expressei mal. Eu queria saber se dentro da linguagem de máquina, tá? Dentro da linguagem de máquina, o que pode ocasionar um bloqueio de memória? Existe algum software, alguma coisa dentro das máquinas que pode fazer isso? Ocasionar os bloqueios de memória? Não, na verdade, É só um paralelo que eu quero traçar entre as máquinas o que acontece é o seguinte: algumas memórias poderiam ser trazidas para a nossa realidade, mas realmente você, antes de vir para essa realidade, imagine você sofrendo uma carga elétrica gigantesca. Isso acaba ocasionando aqui uma amnésia. Então, é como se fosse uma descarga de energia em você no momento da reencarnação. E aí isso daí bagunça tudo. É mais ou menos isso. Certo. Temos aqui a pergunta de número 5 do Fernando Afonso, que te pergunta o seguinte: ao dormir na base ou casa supostamente invalide, acordei aqui abobado e perdido. É possível que eu tenha deixado algum corpo lá dormindo ou foi sonho mesmo? O Caio teve que dar uma saidinha. Marcinha, pode dar uma passadinha aqui, por favor? Deu certo aí, Caio? Voltei. Perfeito. Então, ao dormir na base ou casa supostamente invalide, acordei aqui abobado e perdido. É possível que eu tenha deixado algum corpo lá dormindo ou foi sonho mesmo? na verdade, esse intercâmbio entre multiversos pode ocorrer de maneira mental, entrelaçamento mental, né? Então, na verdade, o que acontece? A pessoa ocupa o corpo de alguém momentaneamente, ou na esfera, num passado, presente e futuro, no nosso próprio universo, ou em um universo paralelo, momentaneamente, por alguns segundos, minutos. Isso é possível ocorrer, esse entrelaçamento, e você verificar uma situação e depois voltar. E parecer um sonho. Pode ser um sonho? Pode ser um sonho. Então fica muito difícil você distinguir o sonho de uma coisa que realmente ocorreu um entrelaçamento quântico, mental. Mas pode ser que sim, pode ser. Eu não vou generalizar e ter certeza de alguma coisa, porque realmente é uma coisa... É quase que impossível você saber o que foi sonho e o que não foi. Então, fica difícil, mas não é nada impossível. Às vezes, quando tem muito a ver com o seu duplo, ou uma situação similar, ou alguma coisa que você viu, ou é uma memória do passado, então às vezes é possível também você trazer uma memória do passado e aquilo vir à tona na tua cabeça, ou às vezes realmente você fez um traçamento quântico, ou às vezes é realmente uma criação do seu próprio cérebro para trabalhar alguma coisa que você fez em estado de vigília e que não ficou tão resolvido. O Herbert Alves te pergunta o seguinte, Herbert Alves Pinheiro: a melhor forma de orar e vigiar é a meditação? Como conduzir a automeditação para conseguir essa alta frequência interior? A meditação é um processo de autodescoberta, né? Então, não é uma receita de bolo, você falar, você senta assim, faz assado, ou você visualiza tal coisa. Cada um tem uma experiência diferente ao fechar os olhos e realmente ficar em silêncio consigo mesmo. Então, é um processo muito particular de cada um, e realmente como conduzir, isso varia de pessoa para pessoa. Geralmente uma meditação tem que ser feita, obviamente, em um lugar silencioso, tranquilo, que não há interrupções, e obviamente você não vai dormir, né? Porque aí acaba até se tornando até um desdobramento às vezes, não uma meditação, né?
Então, cada caso é um caso, mas realmente é um lugar tranquilo, realmente a pessoa tem que se interiorizar, fechar os olhos, ficar tranquilo por alguns momentos, e isso é uma coisa muito difícil, as pessoas vão observar que isso é uma coisa que nem todo mundo consegue, ficar em silêncio 1 minuto. Há uma espécie de, tipo, um turbilhão de coisas vindo à mente, e a pessoa não consegue se tranquilizar às vezes. Então, cada caso é um caso, mas assim, na sua... numa perspectiva ampla, abrangente, a meditação é um lugar tranquilo, sossegado, que você fecha os olhos e começa a se interiorizar, vamos assim dizer. Pergunta de número 7, nós temos a pergunta da Marli Camilo, que te pergunta o seguinte: Caio, há a possibilidade de alguém filmar uma sonda todos os dias antes do sol nascer? Há 2 anos filmando as mesmas sondas. E o que essas sondas significam para nós seres humanos? Bom, essa questão do filmar uma coisa, uma sonda todos os dias antes do sol nascer, bom, a duas na mesma sonda, o que está significando para nós humanos? Bom, depende do que a pessoa filmou, é uma coisa que está distante, no céu, perto, é um objeto voador não identificado, é uma coisa muito complicada você de definir de uma maneira generalizada dessa. Né? Interessante falando assim, sondas, Marcelo, muitas esferas metálicas, flutuantes, que adentram a nossa realidade e que sondam realmente nosso ambiente e nós mesmos, e que já foram fotografadas várias vezes, já tem vários relatos, inclusive até foi registrado, como falei no hangout passado aí, o som dessas sondas num quarto. São sondas temporais, vêm de uma outra época, de um outro tempo. São sondas que são enviadas no passado para calcular certas variáveis que ocorrem nessa realidade temporal, nesse exato momento. Para, por sua vez, eles introduzirem certos fatores que mudem algumas coisas sutilmente e a nossa linha temporal acabe mudando. Certo, são sondas de diagnóstico, então, da realidade. Diagnóstico, exatamente. E não são tripuladas, são totalmente automatizadas e só levam registro de uma época para outra. Perfeito. O Sandro Roberto pergunta: Saturno, como um Sol oposto ao nosso, tem ideia da quantidade de energia necessária para o seu retorno? Algo como um número ou uma datação? Saturno, como um Sol oposto ao nosso, tem ideia de quantidade de energia necessária para o seu retorno? Algo como números ou uma datação, tempo? Saturno, como o Sol oposto ao nosso, tem uma ideia da quantidade de energia necessária para o seu retorno? Eu não entendi muito bem a pergunta, não, Marcelo, vou ser sincero. Realmente, se tornar um Sol, Saturno? Não. Precisa de muito mais massa para se tornar um Sol. Algo como números ou tempo, para o seu retorno? Bom, é uma questão muito... Questão de órbita, será, Caio? Ficou meio vaga a pergunta, para falar a verdade. Né? Realmente eu não sabia dizer. Vou pedir ao Sandro para ele refazer, que ele deve estar na sala, e aí eu passo para outra, vamos ver. Rodrigo Lobo, o seguinte: Caio, pode nos falar um pouco sobre a equação perdida de Maxwell e o efeito antigravidade? Onde consigo material para isso? Posso falar rapidinho, mas se me dá 2 minutos, Marcelo, eu já volto em 2 minutos. Eu aí? Marcelo? Tá ouvindo aí? Sim, eu estou te ouvindo, Márcio.
Caio caiu? Não, ele deu uma saída rapidinho. Ah, tá. É que, de qualquer forma, nós avançamos naquela... Para achar que nós aguardamos a chegada do Caio, por isso que o horário... Opa! Então, Caio, nós estamos na pergunta de número 9, que é do Rodrigo Lobo. Te pergunto o seguinte: pode falar um pouco sobre a equação perdida de Maxwell e o efeito antigravidade? Onde consigo material sobre isso? Se você colocar equações dos quaternários na internet, você vai achar bom material. Bom material, mas, quer dizer, tudo em inglês, né? Esse que é o problema. Não sei se o Sandro Roberto ele tem conhecimento do idioma, porque é tudo em inglês. Tudo em inglês. Mas, assim, eu tenho o livro original de 1832, de Maxwell, uma cópia, sem o corte dessas equações. E se ele quiser, pode mandar um e-mail para mim, no Terra Oculta, terra.oculta, com 2 Cs, coloquei terra.oculta com 2 Cs, @gmail.com, e aí ele pode mandar um e-mail, Sandro Roberto, e eu mando esse PDF anexado com algumas coisas sobre a equação de Maxwell. Mas se você colocar na internet equações de Maxwell, dos quaternários, em português, talvez se ache a tradução disso. Eu posso dar uma olhadinha, qualquer coisa eu coloco no link do Hangout aqui, essa semana ou semana que vem, alguma coisa, se você clica e você já baixa. Eu posso colocar, se eu achar em português também. Tá bom, Sandro? Mas, assim, esse eletromagnetismo, eletrogravitacional, aliás, eletrogravitacional, é o que impulsiona muito dessas naves que você vê aí, passando aí, que são algumas nós, de uma energia limpa, e que isso realmente não é revelado hoje em dia, porque ia acabar com toda a estrutura do petróleo, da eletricidade e outras coisas mais que nós temos hoje em dia, que geram bilhões e bilhões de dólares por ano, e realmente isso não é feito, vamos assim dizer, né? Então, com esse tipo de tecnologia, você teria um aproveitamento energético muito mais eficiente, e o planeta não teria sido destruído como está sendo agora nesse exato momento, e os recursos naturais estariam intactos, vamos assim dizer. É o que eu posso dizer aqui. Você tem outra pergunta, Marcelo? Sim, pergunta de número 10, Marcelo Souza, pergunta o seguinte: Caio, você não acha que todo esse sistema solar e planetário está dentro de uma nave do Império Dominion? Motivo esse que, por isso, nós somos reféns aqui? Olha, é uma questão interessante que eu já me perguntei há muitos anos atrás, se isso tudo aqui não está dentro de um ambiente simulado do Império, e esse ambiente é como se fosse um laboratório de teste, vamos assim dizer. Um negócio do tipo monitorado. O que se sabe é que a Terra, sendo um planeta prisão, realmente ele é monitorado, está dentro de um ambiente controlado. Isso é óbvio, né? Mas até que ponto esse controle, esse ambiente, engloba o sistema solar todo, que eu acredito que seja o sistema solar todo mesmo, até que ponto, aonde vai isso daí? Isso é um mistério, Marcelo, é um mistério, mas é possível. Realmente está dentro de um ambiente simulado, controlado do Império, não como uma nave, mas um laboratório, uma coisa fechada, um sistema de controle fechado, né? E isso é muito interessante, porque, na verdade, existiriam barreiras no nosso sistema solar, e essas barreiras impedem realmente que outras civilizações, talvez, dentro do nosso próprio universo, venham interagir diretamente conosco, né? E você não vê aí realmente seres extraterrestres descendo aqui à luz do dia e dando a cara aqui conosco. Não pelo resultado da equação de Drake. Que civilizações avançadas se matam e acabou. Não. E não tem tempo suficiente para visitarem outros porque acabam se autodestruindo. Não. As pessoas já pararam para perguntar que talvez exista uma barreira e impeçam que essas outras civilizações cruzem, e nós estejamos aqui numa espécie de quarentena,
presidiária de um sistema de império, alguma coisa do gênero, que eu vou deixar para um próximo hangout para comentar isso mais profundamente. Pode falar, Marcelo. Mesmo Marcelo Sober, te pergunto o seguinte, Caio. Seria possível um acordo interdimensional para nos libertarmos? Nós fazemos acordo todo instante. Infelizmente, não a nosso favor. E, aliás, o ser humano é engraçado, né? A gente só olha no próprio umbigo, né? A gente nunca encara a civilização como uma grande família humana. Aliás, nunca encaramos, né? E isso é um dos grandes problemas nossos. Nós estamos nessa situação de presídio porque a gente não se ama, a gente não se gosta como humanidade. A gente não respeita um ao outro. E isso tem uma grande importância. E o resultado disso que eu acabei de falar no começo desse hangout sobre política, essas coisas mais, as pessoas se degradando por nada. E não tendo um pingo de respeito com ninguém. Se achando umas melhores que as outras, porque ou são do partido político X ou Y, ou porque uma tem mais dinheiro que a outra, ou tem menos dinheiro, ou seja lá o que for, e as pessoas se achando uma melhor que a outra, ou mais importante que a outra, sem pararem para pensar que nós viemos de uma situação desconhecida e vamos para um desconhecido, quando todo mundo se parte desse mundo aqui. E ninguém sabe a verdadeira faceta e como a coisa realmente gira por detrás dos bastidores, além do véu da morte. E no fim do dia as pessoas deveriam se respeitar um pouquinho mais, ter um pouco mais de ética, calor humano, para que realmente esse planeta saia da condição de sistema prisão, para nós adentrarmos numa situação em que nós, como uma grande família humana, sejamos capazes de fazer algo para nós mesmos. E não em favor simplesmente do ego, do eu, do meu umbigo, né? Então isso é uma das grandes problemáticas que nós enfrentamos, que inclusive cria a nossa própria prisão mental nesse planeta. Existe um sistema de controle? Existe. Mas também existe o quê? O ego humano existe. Quando eu falo em ego, quando eu falo assim, na verdade não é nem ego, na verdade o que eu quero dizer é o seguinte: o egoísmo, mano, a gente não consegue compartilhar nada, não consegue ter respeito, não consegue calar e deixar, pelo menos, que o ambiente se normalize em certas situações complicadas. Então é uma questão muito complicada, Marcelo. Uma questão muito complicada. E muitas vezes eu falo do sistema de controle, vem uma prisão, temos condições inferiores, somos lobotomizados dentro de uma encarnação, de outra somos. Mas o problema é que, dentro dessa conjuntura, eu sei que existem influenciações indiretas e realmente reengenhariam a sociedade. Mas dentro dessas condições, poderia haver um mínimo de esperança dentro de um respeito mútuo que infelizmente não há. Respeito é a base de tudo, meu amigo. Respeito é a base de tudo. Leonardo Almeida te pergunta o seguinte: Caio, somos programados nesse holodeck ou inocentes úteis? A finalidade disso já é conhecida? Ainda não, finalidade total. O que se sabe que o inconsciente coletivo ele é o substrato, ou hardware, entre aspas, para uma inteligência artificial existir e manipular esse próprio inconsciente e a própria nossa realidade de forma que mantém o nosso planeta em contínua situação de prisão. Guilherme. Para encerrar, Caio, 2019 é o ano de Marte? Olha, não. Não é o ano de Marte. 2019 é o ponto de mutação, a curva na estrada. É realmente o ano em que, no fim de 2019, uma grande, profunda transformação do planeta irá ocorrer. Aí as pessoas catastróficas vão falar, bom, vai explodir tudo. Não é isso que eu quero dizer. Mas um processo de reengenherização social, política, econômica, estrutural, que vem sendo feito nos últimos 60 anos, vai chegar num ponto culminante de virada em 2019. E dali para frente, as coisas vão se acelerar de uma maneira que vocês nunca viram na vida de vocês,
tamanhas transformações profundas que irão ocorrer a partir de 2020. Em termos sociais, culturais, físicos, sociológicos, tecnológicos e inclusive existenciais. Gratidão, Caio, pelo dia de hoje, pelo hangout de hoje. Queria te agradecer. Nós sabemos de toda a tua batalha, de todas as situações. Mandar um abraço para a família. E, mais uma vez, muito obrigado. Marcinha, a palavra está contigo. Pois é, na verdade, quem colocou esse negócio de Marte fui eu no final. Porque, pelo que eu tenho percebido, de repente está aparecendo todos os planetinhas, né? E eu ouvi do nada aí que 2019 é o ano do planeta Marte. E eu já vi que vai rolar algumas coisas dentro da internet que é para as pessoas tomarem cuidado para não acontecer aquilo que aconteceu com Júpiter. Então, assim, é tipo as notícias fake news aí que pode aparecer entre essas coisas de publicações falando dos planetas por aí. Bom, Caio, eu quero te agradecer, são 16 horas e 32 minutos, Caio já tem coisa para fazer, comer, tudo, e a gente vai liberar o Caio agora, e vou deixar você fazer as suas considerações finais. Então, eu gostaria de agradecer, então, como sempre falo, a presença de todo mundo aqui no Hangout. Eu gostaria de responder mais perguntas, ter mais uma interação maior, mas o tempo realmente é limitado. E realmente eu fico muito feliz de estar todo mundo aqui discutindo esse tipo de assunto, que é tão proibido na nossa sociedade hoje em dia. Se falar em metafísica, falar em multiversos, outras vidas, comunicações espirituais e outras coisas mais e mais, consciência alienígena, você é visto como um nerd, como um louco, esquizofrênico e taxado nos meios científicos normais como um verdadeiro louco, né? Mas, na verdade, isso é uma coisa que nós sofremos influência no nosso dia a dia e nem percebemos. Se o ser humano parasse um pouquinho e olhasse tamanhas as influências que ele sofre de uma realidade invisível, se ele soubesse quão forte é essa influenciação, ele ficaria estarrecido. Nós ficaríamos estarrecidos. Então, eu acho uma questão muito importante a gente discutir, mesmo que sejam algumas conjecturas e outras hipóteses e outras observações mais e mais e mais, mas é importante porque é um exercício mental que as pessoas devem fazer e que acaba tirando elas da realidade delas do dia a dia, que é aquela realidade de somente trabalhar, lutar pela sobrevivência, ou seja, você tira a pessoa daquele dia a dia e faz ela pensar através de um outro ângulo, de uma outra realidade que ela não está acostumada muito a imaginar ou pensar, que eu acho uma coisa muito importante, porque isso traz uma perspectiva mais ampla em que dá condições para a pessoa verificar talvez qual a sua real situação nessa conjuntura toda aí da nossa realidade em todos os aspectos. Então, uma boa noite para vocês, muita paz e prosperidade, muita energia e desejando a todos o melhor que vocês possam ter, não somente no dia de hoje, na noite de hoje, mas ao longo da semana que vamos adentrar. Então, até mais, gente. Gratidão, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez, um beijo para a família. A gente se vê assim que der, meu irmão. Forte abraço para ti. Bom, para você que ficou até agora aqui na Rádio Remix e no Hangout da Rádio Remix, a gente quer agradecer a sua presença por aqui. E a gente volta na segunda-feira ao vivo a partir das 21 horas aqui na Rádio Remix Exotera e Conexão Galáxia Livre. Valeu pela companhia, a gente se encontra por aqui.